Isso foi há muito tempo e longe daqui, em Pittsburgh, Pensilvânia. Eu havia acabado de sair dos fuzileiros navais no início dos anos 80 e me qualificava para pouca coisa que não exigisse um golpe vertical no rosto de um oponente. Eu era jovem e inexperiente, mas procurando emprego. Tive a sorte de conseguir um emprego em um banco como recuperador de bens em uma antiga filial em Dormont. O lugar estava cheio de velhos rabugentos que eram legais, mas melhor descritos como as sem perspectivas. Eles sabiam que suas carreiras estavam chegando ao fim no departamento de cobranças, trabalhando em um espaço com mais de 20 colegas. Meu chefe imediato era o Bill. Um velho veterano do exército que me treinou e me orientou sobre o que fazer e o que evitar. Agora, Pittsburgh nos anos 80 era uma cidade difícil. As siderúrgicas estavam fechando e o banco estava louco de ocupado, lidando com execuções e recuperações em níveis recordes. Na maioria das vezes, eu era o mais simpático possível, tentando me colocar no lugar das pessoas que estavam perdendo seus carros e coisas do tipo. Um cliente era um saco. Um vendedor de revestimentos de alumínio e janelas que não pagava há mais de 6 meses. Eu estava sob muita pressão para encontrar o carro. Certa noite, abordei sua vizinha, uma senhora idosa, que me disse que ele voltava para casa uma vez por semana às sextas-feiras e depois ficava na casa de sua namorada. Eu tinha permissão dela para me esconder em seus arbustos com uma chave na mão, fornecida pelo revendedor. Então, na sexta-feira, me encontrei escondido em seus arbustos. Enfim, por volta das 20 horas, esse cara chega em sua garagem e entra correndo em sua casa. Parecia que ele ia voltar imediatamente, pois a porta do carro ficou aberta, então eu saí correndo e entrei no carro. Coloquei a chave e o carro estava girando, mas não dava partida. Olhei para a casa em pânico e vi as cortinas se abrirem e esse cara gritando. Eu disse para ele não entrar em pânico, dei um pouco de acelerador e, para minha surpresa, o carro deu partida. Saí de marcha ré da garagem enquanto esse cara saía correndo de casa. Ele me perseguiu por um tempo até eu parar e mostrar o dedo do meio para ele. Essa parte da história é importante lembrar. Levei o carro, que estava cheio de amostras de revestimento de alumínio e janelas, para o depósito, preenchi alguns papéis e aproveitei o fim de semana sabendo das aclamações que receberia na segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã. Assim que entrei no banco, o grande chefe Don se aproximou de mim e disse para segui-lo até o escritório dele. Eu sabia que algo estava errado, pois ele estava muito brusco. Assim que entrei, o Bill, chefe, estava na minha cara. Literalmente na minha cara, cutucando meu peito com respingos de saliva nos meus óculos. Não sei o que me deu, mas eu o soquei. No rosto. Quebrei o nariz dele, sangue jorrando. Eu virei e saí do escritório, com a sala coletiva me olhando, completamente em silêncio, de boca aberta. Fui para casa esperando a polícia e ser demitido do trabalho. Desnecessário dizer que minha esposa não ficou feliz. Às 10 horas da manhã seguinte, recebi uma ligação de Dom me pedindo para ir ao escritório dele. Quando cheguei lá, o Bill estava lá com o nariz todo enfaixado e os olhos começando a ficar roxos. Comecei a pedir desculpas, mas Dom interrompeu e disse: "Não, Bill tem algo a dizer para você." Bill prosseguiu pedindo desculpas para mim. Você consegue imaginar? Fiquei atônito, mas Dom disse que Bill nunca deveria ter me agredido como fez. Mantive meu emprego e pedi desculpas a Bill. Aparentemente, quando recuperei o carro do vendedor de alumínio, ele teve um ataque cardíaco enquanto me perseguia na rua e imediatamente processou o banco alegando danos emocionais. A gerência do banco queria que tudo fosse varrido para debaixo do tapete e eu me beneficiei do caos. Lição aprendida: e dê um soco no rosto do seu chefe e tudo ficará bem. Quando eu estava na universidade,
Um amigo conseguiu um emprego de meio período fazendo redes para uma empresa muito pequena e me perguntou se eu queria entrar também porque ele também tinha outros clientes. Estava preocupado que não seria capaz de lidar com todos eles. Era dinheiro fácil, 12 horas por mês, basicamente para manter a infraestrutura de rede, atualizar o firmware dos roteadores, verificar logs, executar software antivírus, instalar algumas coisas nos computadores. Então eu disse sim. A empresa costumava consertar e vender impressoras e coisas relacionadas a impressoras. Ela era administrada por duas mulheres que eram amigas, vamos chamá-las de May e June, mas o CEO em exercício era o marido de May, vamos chamá-lo de CEO Peter, que também era o melhor amigo do marido de June. O restante da empresa era formado pelo contador Peter, que compartilhava o nome com o CEO, alguns técnicos que nunca estavam lá e dois representantes de vendas dedicados. Basicamente, o contador, os técnicos e os representantes de vendas eram os únicos que trabalhavam lá. Embora May e June também fossem, tecnicamente, representantes de vendas, elas raramente faziam ligações. May passava o dia inteiro navegando na internet procurando coisas para comprar, ela adorava sapatos. June passava o dia inteiro conversando com outro cara. Não era o marido dela, que também compartilhava o nome com o CEO, vamos chamá-lo de terceiro Peter, e CEO Peter passava o dia inteiro assistindo pornografia, sim, no trabalho. May parecia não ter problemas com os hábitos de CEO Peter. Eu passava a maior parte do tempo lá tentando limpar o computador de CEO Peter da infinidade de vírus que ele instalava ao navegar em sites duvidosos. E mesmo quando eu reclamava muito com ele, ele dizia que não sabia porque havia tantos vírus e continuava fazendo isso todos os dias. O lugar estava cheio de drama, e depois de um tempo, eu e meu amigo fingíamos ter trabalho para fazer lá e passávamos o tempo apenas por diversão. Um dia, May se aproximou de mim furiosa, dizendo que pegou um dos representantes de vendas navegando na internet em vez de fazer ligações, e ela queria desativar a internet para os representantes de vendas. Eu verifiquei os logs e vi que o representante estava navegando pelas especificações de uma das máquinas que ela estava vendendo, o modelo mais recente com o qual ela não estava familiarizada. Então, entrou em ação a obediência maliciosa. Eu desativei a internet para toda a empresa. Cerca de 2 minutos depois, May, June e CEO Peter vieram correndo para a sala do servidor, gritando sobre o que diabos estava acontecendo com a internet deles. O contador e o representante de vendas basicamente nem perceberam que algo havia mudado, porque eles estavam trabalhando duro. Eu disse a eles que May me pediu para fazer isso. Ela disse, mas só para os representantes de vendas. E eu disse a eles uma desculpa de que não poderia bloquear um IP específico porque eles eram atribuídos dinamicamente, então eles estavam prestes a mudar e blá blá blá. CEO Peter ficou vermelho como um tomate. Ele exigiu que a internet fosse restabelecida para todos. Eu olhei para June, ela assentiu. Olhei para May, ela disse, tem certeza de que não pode ser apenas para eles? Eu disse não. Ela suspirou. Ok, então a internet está de volta para eles. Resumo, o proprietário que passava o dia navegando na internet me pediu para desativar a internet para os funcionários trabalhadores. Então eu desativei a internet para toda a empresa, e os únicos que reclamaram foram os donos preguiçosos e o CEO. PS1. A empresa se dissolveu quando June enviou um e-mail destinado a terceiro Peter para contador Peter enquanto ele estava olhando algo com CEO Peter, que viu o e-mail. Naquele dia, acho que passamos umas 4 horas na empresa, só faltava pipoca. PS2. CEO Peter fazia tentativas hilárias para esconder o uso de pornografia. Uma vez ele tinha um CD com um nome como Garotas de Seios Grandes, e me disse que era um filme infantil. PS3. June tinha um lembrete com sua senha ao lado da tela. Não esqueça de se inscrever no canal. Até logo!